Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you ready for the end times? Você está pronto para o fim dos tempos? Você percebe que nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua, Jesus Cristo, Ele nos mandou estar prontos para o dia em que Ele vai retornar para levar os crentes aos céus antes que a ira de Deus venha? Ele espera. Ele ordena, de fato, Ele ordena que sejamos fiéis, ou não estaremos prontos para esse dia. Mas, entretanto, se você for do tipo de pessoa que diz, sabe, o fim dos tempos não me interessa. Eu acho que, no final, tudo vai dar certo. Por isso não vou estudar sobre os últimos dias. Eu não vou olhar nas Escrituras para ver o que realmente é dito e revelado por Paulo, pelo próprio Yeshua e pelos profetas. Portanto, vou apenas esperar e acreditar que, no fim, tudo vai dar certo. Se essa for a sua atitude, você será enganado pelo inimigo. Você não vai estar pronto para quando o Messias vier reunir sua congregação de redimidos. Ou seja, em outras palavras, a igreja. Então, precisamos prestar muita atenção ao que o Messias disse, ao que Yeshua ordenou que seus discípulos fizessem. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. Se Deus quiser, vamos completar o capítulo 24, onde vamos ver uma declaração resumida. Resumida no sentido de que Ele está nos dizendo como precisamos responder a todas as coisas que Ele nos ensinou nesse capítulo 24. Esta é uma informação importante. E se você for sensato, se você verdadeiramente amar ao Senhor, se você quiser ser agradável a Deus, se quiser ser testemunho, fazendo as coisas que trarão a Ele honra e glória, então você vai levar a sério o que é dito nesta passagem. Então olhe comigo como disse em Mateus 24, e vamos começar com o versículo 43. Ele diz, saibam disso. Muitas vezes, as pessoas nos dão conselhos, e elas podem ter as melhores intenções, mas seus conselhos podem ser úteis, como também podem não ser, já que elas podem estar fazendo declarações baseadas numa perspectiva incorreta. Pode ser que elas não sabem o que deveriam saber, mas não estamos falando de qualquer um. Estamos falando sobre o Filho de Deus. Estamos falando sobre aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem sua permissão. E o que ele diz aqui no início desta parte? Ele diz, saibam disso. E quando o Messias te diz que você deve saber de algo, é melhor que você esteja ouvindo. É melhor que você esteja prestando atenção. E é melhor que você seja uma pessoa que acredita que isso é importante, que isso é vital. Então, olhe novamente no versículo 43. Saibam disso. Se o Senhor, estamos falando aqui sobre o dono da casa, ou de uma propriedade, uma pessoa que tem recursos. Continuando. Se o Senhor da casa soubesse a que horas, trata-se aqui de uma vigília noturna, especificamente um horário à noite. Tradicionalmente, havia 4 desses períodos, ou seja, a noite era dividida em 4 vigias noturnos. Então diz aqui que, se o senhor daquela casa, se ele soubesse a que horas, durante a vigília noturna,
durante a noite, que o ladrão virá, o que ele faria? Diz então que ele vigiaria e não permitiria que sua casa fosse assaltada. Então, precisamos estar atentos. De fato, o Messias diz isso aos discípulos várias vezes, em vários momentos diferentes. Algumas vezes ele diz: prestem atenção, observem, fiquem atentos, estejam cientes. Mas repetidas vezes, somos instruídos a não estar à toa, simplesmente vivendo nossa vida sem nenhum pensamento com relação a esses acontecimentos dos últimos dias e especificamente quando o Messias vai retornar para reunir a sua congregação. Precisamos estar atentos. Mas atentos a quê? Bem, a resposta a essa pergunta não é difícil. Precisamos estar atentos às coisas que ele nos ensinou. E aprendemos nos versículos 6 ao 15 que o Messias está falando aos discípulos, sobre os discípulos, aquilo que eles vão experimentar e ver, em especial, nos últimos dias. Portanto, ele está nos dizendo: procure essas coisas, pois é a isso que deveríamos estar atentos. Esses indicadores proféticos que não somente os profetas, mas neste contexto, o que o próprio Messias ensinou, o que ele revelou e o que aconteceu. Essas guerras e rumores de guerras, grupos étnicos que se levantam contra outros grupos étnicos, nações contra nações, haverá fomes e terremotos e pestes, tudo no plural, o que quer dizer que são doenças. E isso vai acarretar em grande instabilidade. Então ele diz: precisamos estar atentos. Olhe novamente na metade do versículo 43. Ele diz: observe, porque se o senhor da casa estivesse observando, ele não permitiria que sua casa fosse assaltada. Versículo 44. Por isso estejam. Novamente, é uma ordem, não é uma opção, não é uma sugestão. O que ele diz? Estejam prontos. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Você está pronto para esses acontecimentos? Para esse tempo difícil? Falamos muitas vezes sobre guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes. Mas sabe o que mais o Messias revela? Ele revela que um tempo de intensa perseguição está vindo para aqueles que nomearam Yeshua, aqueles que falam e fazem o que é agradável a Ele, que pertencem a uma relação de aliança com Deus por meio do Messias. Essas pessoas serão perseguidas. Ou seja, você e eu, que fazemos parte dessa congregação, e espero que tenhamos o privilégio de testemunhar no meio da perseguição e persistir e manifestar nossa fé aos outros por causa daquilo que nos propusemos a sofrer pela fé. Agora então pergunte-se: você está pronto? Está preparado? E a única forma de estar preparado é através do estudo da Palavra de Deus, em oração, pedindo a Deus para te preparar, para te dar o discernimento, a sabedoria, a força, a fortaleza, o fervor, de forma que quando situações difíceis acontecerem, que você testemunhe de forma que o honre. Então ele diz no versículo 44, por isso estejam prontos, porque a hora que o Filho do Homem vier, ele diz, vocês não sabem. Agora, essa não é a palavra adequada para saber de algo. Tanto a palavra oida ou a palavra gnoskot é ainda uma diferente, que significa parecer. É uma palavra que fala sobre quando alguém confia em seu próprio conhecimento, em sua própria perspectiva, em sua própria compreensão. E o que ele diz é isso. Quando acontecer o retorno do Messias, e não estamos ainda nessa passagem, não estamos falando sobre a segunda vinda. Estamos falando sobre a bem-aventurada esperança, o arrebatamento. E o que ele diz, deixado a nosso próprio ponto de vista, é que o Messias virá num momento que não parece certo,
que parece não ter sentido, que não é correto do nosso ponto de vista. Vamos entender então. Vamos ter que estar prontos sob sua perspectiva, prestando atenção ao que ele nos ensinou, aqueles indicadores proféticos, ao que é ensinado nesta passagem. Então, o Filho do Homem está voltando, mas está vindo num momento que não parece certo para nós. Olha, nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quando analisaremos a parábola das 10 virgens. E elas nos surpreendem. As virgens, paralelas à igreja. Não é que o Messias veio antes, que ele estava atrasado, ou seja, atrasado do ponto de vista delas. Elas achavam que ele já estaria de volta, já viria para buscá-las, mas elas estavam erradas. Então, o que foi surpreendente foi seu atraso. Olhe novamente em nosso texto, no versículo 45. Portanto, quem é o servo fiel e sensato? Sabe, minha esperança é que você possa dizer e demonstrar, e que Deus concordaria com você. Eu sou esse servo fiel e sensato. Esse é o nosso objetivo. É isso que estamos perseguindo. É para isso que deveríamos estar rezando. É isso que deveríamos estar estudando. Para sermos encontrados naquele momento, quando os céus se abrirem e o Messias, com o som das buzinas de chifre do carneiro, o chofar, quando ele reunir sua congregação, o corpo de crentes, que ele diria para você e para mim que nós somos esse servo fiel e sensato. Agora, a pergunta é, como nos tornamos assim? Como posso fazer para que essa seja a realidade de meu futuro e minha eternidade? Bem, ele vai nos dizer, olhe novamente no versículo 45, portanto, quem é o servo fiel e sensato? Aquele que seu Senhor. Veja agora uma mudança. Até esse momento, vimos, por exemplo, no primeiro versículo, que ele usou uma palavra que fala sobre o Senhor, um administrador, um gerente de uma casa, de uma propriedade. E agora há uma mudança. Ele não usa aquela palavra mais, ele usa a palavra para Senhor. E isso nos diz que existem algumas implicações espirituais que apontam para ele. Observe o que está escrito. Quem é o servo fiel e sensato? Aquele que seu mestre, seu senhor, vai colocar. Ou seja, dando a ele uma posição de autoridade, acima de todos. Observe o que está escrito. Acima de todos, de tudo aquilo que ele tem, sobre todos os seus bens. E o que ele espera? Ele diz, para dar a eles, sobre seus servos. Embora a palavra que está sendo usada em algumas das traduções significa sobre sua casa. Literalmente, se olharmos com bastante cuidado nos textos receptos, aquele texto em grego é sobre os servos. Então a Escritura diz, quem é o servo fiel e sensato? Aquele que seu mestre, seu senhor, vai colocar sobre seus bens e seus servos para dar a eles alimento a seu tempo. Mas ele não responde a essa pergunta. Neste momento, o que ele diz está no versículo 46. Bem-aventurado é o servo. Agora, ele vai nos dizer como nos tornarmos servos fiéis e sensatos. O que nos compete fazer? Qual é a sua expectativa para um servo sensato e fiel? Bem, ele vai nos dizer neste versículo 46. Bem-aventurado é o servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo dessa maneira. Então, depois que o Senhor, o Mestre, e nessa passagem se refere a Yeshua, e está muito claro aqui que, se formos fiéis e sensatos, o que ele vai fazer? Ele vai nos colocar responsáveis, nos dar autoridade sobre suas posses, seus bens. E quando, em algumas semanas, chegarmos ao capítulo 25, vamos aprender, vamos ver que há uma parábola sobre aqueles que são bons guardiões de dinheiro. E estamos falando sobre talentos como dinheiro, como bens, posses financeiras.
Sabemos que haverá 3 desses servos, sendo que 2 deles vão se dar bem, mas um não. E o que aprendemos com essa passagem é que aqueles que são fiéis e sensatos, bons administradores, verdadeiros à vontade de seu mestre, ele vai nomear essas pessoas bastante. Então, quanto mais fiel, quanto mais sensato você demonstrar seu compromisso com os propósitos de Deus, mais você terá com relação à autoridade no reino milenar. Agora, vou te contar algo que nunca havia ouvido até ir para a Europa Ocidental, quando, na Igreja Ortodoxa, eles deram um falso ensinamento, que explico a seguir. Durante o reino milenar, a Igreja estará no céu, mas o Messias estará governando o reino de Jerusalém. Isso não só é um falso ensinamento, como também nem isso é ensinado na Sagrada Escritura. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que onde Ele estiver, nós estaremos para sempre. Então, quando Ele nos levar para si, estaremos com Ele para sempre. Isso significa que, se alguém morrer hoje na fé, embora seu corpo se decomponha no chão, ou o que quer que aconteça a ele, sua alma estará presente com o Senhor. E eles sempre estarão presentes na hora do arrebatamento. Eles terão um novo corpo. Aqueles que ainda estiverem vivos na hora do arrebatamento, eles serão mudados, transformados, receberão um novo corpo. E eles também vão se levantar dos mortos que estão no Messias. Seus novos corpos se levantarão e iremos todos encontrar o Senhor no ar e estaremos com Ele para sempre. Não haverá separação. Em nenhum lugar isso é ensinado na Escritura. Então, quando nos mostrarmos sensatos, quando nos mostrarmos fiéis, fazendo o que Ele nos manda fazer, não para buscar estar salvo, mas porque já fomos salvos, não para sermos aceitos, pois nós já fomos aceitos por Ele, por meio de nossa experiência de salvação, como consequência, como resultado da salvação. Então ele diz, olhe de novo, bem-aventurado é o servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo dessa maneira. Vamos agora para o versículo 47. Na verdade, digo a vocês, é Deus quem fala, nos dando revelação que precisamos saber. Se formos fiéis, se formos sensatos, se formos bons administradores do que Deus nos confiou a fazer, ele diz no versículo 47, na verdade, digo a vocês que sobre todos os seus bens, sobre tudo, ele irá colocá-lo. Quando eu digo tudo, que é a parte que Deus tem para uma pessoa, que se nós formos fiéis e sensatos, vamos receber aquilo que Deus teve de propósito para nós. E é exatamente isso que ele está nos dizendo aqui. Então, na primeira parte, ele pergunta o que um servo fiel e sensato faz. Ele trata adequadamente seus conservos. E ao fazer isso, quando esse mestre vem e o encontra fazendo dessa maneira, então ele vai nomeá-lo sobre tudo que ele tem. Esta é a promessa para nós. Mas observe algo mais. No versículo 48, ele diz, mas, se esse servo mau, veja que há somente 2 possibilidades. Quando Deus olha para nós, ou ele verá um servo fiel e sensato, que está fazendo o que deveria estar fazendo, atendendo às expectativas de seu senhor, seu mestre, ou então ele verá um servo mau. Não há meio termo. E precisamos prestar bastante atenção ao que o Messias vai revelar, porque há muitas pessoas que pensam que elas são servos de Deus, mas não são. Muitas pessoas acreditam que elas pertencem, que elas já foram salvas, mas ainda não foram, porque elas acreditaram no evangelho incorreto, não baseado na verdade da Escritura. Então, estas não são servas. O fato é que elas são más. E isso é o que a Escritura vai nos dizer. Então, novamente, olhem no versículo 48. Mas se o servo mau disser em seu coração, meu Senhor está demorando a chegar. Você viu que esta é a segunda vez que eu mencionei isso?
E nós estamos vendo isso esta semana, agora. E depois veremos na semana que vem, na parábola de Mateus 25, versículos de 1 a 10, a parábola das 10 virgens. Nós veremos novamente aquilo que a Escritura revela como relação ao Messias vindo para recolher sua noiva, a igreja. O que precisamos perceber é que vai parecer que ele está atrasado. Ele não vai vir mais cedo. Sua vinda não vai nos surpreender porque está tão cedo. Não, se não estivermos andando na fé, se não estivermos observando esses sinais, se não estivermos fazendo o que deveríamos, vai parecer àqueles que não estão na vontade de Deus que a vinda, e novamente estamos falando do arrebatamento, está atrasada. Isso é o que ele diz. E o que estarão os não crentes fazendo? Aqueles que são falsos crentes, aqueles que não são verdadeiros crentes, mas servos maus. O que ele diz? Se eles disserem em seu coração, meu Senhor está demorando a chegar. Agora olhe no versículo 49. Quando eles pensarem e começarem a zombar e dizer, ele não vai vir, o que eles fazem? Eles começam a bater em seus conservos e a comer e beber com quem? Veja, comer e beber é uma expressão usada para comunhão. Tem a ver com associação, com quem você está próximo, com quem você se identifica. E ele diz, eles começam a bater em seus conservos, o que quer dizer que eles enganam outros crentes. Eles batem. Eles não mais estão pensando e fazendo com base naquilo que é o desejo de seu Senhor. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você acredita que o Senhor quer que certos crentes batam em outros? De jeito nenhum. Isso tem um significado, e vamos ver isso em termos incertos. Então, suas ações, quando o Messias estiver atrasado, essa é a perspectiva deles, pois ele virá bem na hora da vontade de Deus. Ele está esperando que seu Pai o envie, mas de um ponto de vista do mundo. Aqueles que não estão agindo conforme a verdade profética, pode parecer a eles que ele está atrasado. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a bater em seus conservos e se associarem, a se identificarem com essa associação, comendo e bebendo com quem? Beberrões. Aqueles que não conhecem a verdade, que não têm uma perspectiva apropriada. Olhe no versículo 50. E o Senhor daquele servo, quando ele vier, o que ele vai fazer? Quando o Messias, este é o Senhor de quem estamos falando, quando ele vier, o que ele vai fazer a esse servo? No dia. Ele diz que os falsos vêm de dia. Quando aquele servo não estiver esperando, e numa hora que ele não sabe. Agora, aqui está o que vemos. Se você estiver despreparado, se você não estiver pronto, você não está observando. E o que ele está dizendo é que provavelmente você é um servo mau. E ele vai revelar que você realmente não é servo de jeito nenhum. Você não pertence a ele. Precisamos prestar bastante atenção. Olhe novamente no versículo 50. O Senhor daquele servo, quando ele vier, ele virá num dia que ele, ou seja, o servo, que o servo não esperava, e na hora que ele não sabe, o que o Senhor vai fazer? Ele diz, e ele vai cortá-lo em pedaços. Algumas pessoas não conseguem aceitar um Salvador. Sua visão do Messias, do Cristo, é muito diferente. Eles pensam que ele é gentil, que ele nunca fica nervoso, que há somente graça e amor, misericórdia e perdão, mas este não é o Messias bíblico. Na verdade, ele é todas essas coisas, mas quando ele vier novamente, ele estará vindo como o leão, e ele vai trazer e mostrar a sua ira, que é conhecida como a ira do cordeiro. Mas as pessoas pensam que ele vem de um leão, porque ele vai fazer o quê? Isso não é questão de interpretação. Isso é o que a palavra de Deus diz. E por isso é tão perigoso quando as pessoas dizem, sabe, eu enfatizo o Novo Testamento. Tudo bem, eu enfatizo toda a Sagrada Escritura. Mas o problema é que há muitas pessoas que dizem, sabe, eu creio no Novo Testamento. Eu também.
O que eles fazem é somente ensinar e somente revelar e compartilhar certas coisas no Novo Testamento. Veja o que está escrito. Quando o seu Senhor vier, ele vai cortá-lo em pedaços e colocar sua parte com quem? Uma palavra muito importante, com os hipócritas. Agora, os hipócritas dizem uma coisa, mas suas ações revelam algo totalmente diferente. E o que essa palavra hipócrita nos diz é que eles nunca foram verdadeiros crentes. E o que o Messias vai fazer quando ele vier? A Escritura diz, não é uma questão de interpretação, basta ler. Ele diz que ele virá e sua ira será derramada. E aqui, neste caso, diz que ele vai pegar o mau servo, o servo que bate em outros crentes, que se associa com beberrões e outros, que não testemunha que está esperando pela volta do Messias na fé e na sensatez. Este será cortado em pedaços e será colocado, sua porção será colocada com os hipócritas. Agora, há um outro ponto que precisamos observar antes de fecharmos, que é o seguinte: a sua casa eterna será uma de dois lugares. Ou você vai passar a eternidade na Nova Jerusalém, ou você vai passar a eternidade fora da Nova Jerusalém. O que está lá fora é escuridão. E escuridão na Escritura, muitas vezes, está associada com medo. Então, você vai passar a eternidade na escuridão. A Escritura diz, e aqui está escrito que você vai estar lá, chorando. Chorar é uma expressão de vergonha, de dor, de tristeza. Se você não estiver na Nova Jerusalém, você vai estar num estado de eterna vergonha, dor, desespero. E o que mais? Não haverá somente choro lá fora. Observe o que vem a seguir. E ranger de dentes, que é uma expressão de sofrimento e dor. Então você escolhe. Você pode ter tanto a escuridão, choro, dor e sofrimento. Ou você pode ter o paraíso, as bênçãos de Deus, a bondade de Deus para a eternidade. Onde? A bondade de Deus para a eternidade. Onde? Na Nova Jerusalém. E tudo tem a ver com uma coisa. A decisão correta vem de acordo com o que você faz com o Messias e Yeshua e seu Evangelho. Make the right decision. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.